2 anos atrás, quando eu tive uma necessidade de trabalhar com ar-condicionados inverter. O que era o inverter para mim naquela época? Era algo bem desconhecido. Me deparei com essa situação. Se aparecesse um possível problema ali no inverter, na placa, eu teria que condenar o aparelho e trocar ele por inteiro, porque por causa da minha falta de sabedoria técnica nessa área eletrônica. Comecei a buscar conhecimento no YouTube e conheci o professor Laonder. Dali pra frente, meu conhecimento mudou. Não tinha, mesmo já trabalhando nessa área, não tinha conhecimento nenhum da parte elétrica, aprofundamento técnico, e hoje eu vejo muita gente que não tem. Conserto qualquer placa de eletrônica voltado para o ar-condicionado. Além de tudo isso, ainda me impulsionou a continuar estudando. Foi isso aí que fez eu mudar minha vida. Corra atrás, que é uma grande chance aí que vai fazer você ter uma visão diferente do mercado e vai abrir portas para você, com certeza. Eu sou o Laonder. E o tema de hoje é o que você precisa para faturar de 2 a 5K por mês dentro de casa. Então, beleza. Quando a gente fala de faturamento, né, aqui a gente está falando de faturamento bruto. Tá? Existem 2 tipos de faturamento. É o faturamento líquido e o faturamento bruto. E aí começa logo, Laonder, falando sobre isso. Vamos lá. Né, para ficar bem claro aqui. Diferenciar. Faturamento bruto é tudo que entrou na sua empresa. Tudo que você fez, todo o serviço. Eu fiz o serviço, cobrei R$1.000. Então, R$1.000 daquele serviço que o cliente me pagou, faturamento bruto. Certo? E o que é o faturamento? Então é todo o serviço. O orçamento que eu passo para o cliente, quando eu somo tudo aqui no final do mês, ou no final do dia, ou no final da semana, eu tenho o meu faturamento bruto. Tá? Ana, mas tudo isso é o que vai vir para o meu bolso, de fato? Eu vou poder gastar? De fato, não. Tem um faturamento líquido, que é o que vai diferenciar, ou é a diferença entre o que tu recebeu, né, o que tu cobrou, na verdade, tirando os gastos que tu teve para fazer aquele dinheiro. Certo? Basicamente, de maneira bem simplória, tá? De maneira bem simples, antes que os contadores aí me destruam. É basicamente isso. Do ponto de vista de empreendedor, é isso. É o quanto tu faturou e o quanto tu gastou para faturar aquilo que tu faturou. Menos o que tu faturou, menos o que tu gastou para faturar, tu tem o teu faturamento líquido. Certo? Basicamente esses 2 pontos aí. Deu para ser claro? Beleza. Então, o que a pessoa precisa fazer para usar 5K por mês dentro de casa? Se tornando um climatrônico. Ou seja, prestando serviço de reparos de placas eletrônicas. Beleza? Onde dá para fazer isso de casa? Demais, cara. Demais. Vários alunos meus. Ontem mesmo eu estava conversando com o Thiago, ele montou o laboratório dele dentro de casa. O Renato montou o laboratório dele dentro de casa. Então a maioria dos alunos começa dentro de casa. E muitos deles optam por ficar dentro de casa. Montam a empresa dentro de casa. Então, trabalhando com reparos de placas, você consegue sim atingir esse nível de faturamento. E sim, trabalhando de casa, sentado no ar-condicionado. Tem que ter no ar-condicionado. Porque se você trabalha com manutenção de placa de ar-condicionado e não tiver ar-condicionado, tem alguma coisa errada. Fazendo o cálculo, por exemplo, ontem tu falou que se a pessoa repara uma placa por dia, né, são 20 dias úteis em um mês, considerando 20 dias. Faz aí. Não, vamos provar, né? O que dá pra fazer, né? O Eliseu perguntou assim, o que é isso? Até agora não entendo nada. Tem que fazer o quê? Presta atenção, Eliseu. Fica aí. Presta atenção, que eu vou te explicar o que é, cara. Certo? Tem que trabalhar com reparos de placas eletrônicas no segmento da climatização. Certo? E é bem simples, ó. De maneira bem simplória. Vamos lá. Papel e caneta na mão aí pra gente ir pros cálculos. Vamos pros cálculos simples. Matemática simples, tá, galera? Vamos lá. Uma placa por dia é uma média tranquilíssima. Eu falei isso para uma turma minha e o aluno falou assim, professor, mas isso tá querendo dizer que eu vou ao trabalho e depois eu vou curtir a praia, assim, moro aqui perto da praia, eu reparei uma placa e depois para fazer esse faturamento mensal aí. Então você reparou uma placa por dia de segunda a sexta-feira.
tá? Cobrando um valor de, vamos botar um valor, o menor valor do ponto de vista Brasil, olhando para o nível Brasil, um valor mínimo de uma placa de uma condensadora inverter. R$300, certo? Olha aí o que o Emerson falou aí, ó. Mais de 20 anos em casa, com laboratório em casa, não falta serviço. Tem que ter disciplina e muito foco com responsabilidade. É isso aí, ó. Cara. Exatamente. Aí, ó. Vamos lá. Uma placa por dia. Perfeitamente tranquilo. Para vocês terem noção, ontem foi reparada aqui na Lautec 5, 6, 7 placas. Ontem. No dia de ontem foram reparadas 7. Estou pedindo para você fazer uma por dia. Tá? Uma por dia. É perfeitamente possível, tranquilo até de se fazer. Uma por dia a R$300 cada, trabalhando de segunda a sexta, tá? Você vai faturar, se eu calculei bem, R$6.000 mensal. Wander, todo dia, claro, eu falo mensal porque às vezes você repara duas, às vezes tem dia que não repara nenhuma, tem dia que repara duas para compensar e assim vai, né? Eu falei pra vocês que a gente reparou 7 aqui ontem, né? Eu falei ontem que 10 por dia era um negócio absurdo, né? Ontem a gente fez 7 aqui. Muito doido, né? Estamos chegando em 10 por dia. Mas... Muito doido, né, velho? Agora a ficha caiu pra mim aqui, né? Caraca, ontem eu estava dizendo que era muita loucura fazer 10 por dia. Enfim. É difícil manter essa média, né? Mas vamos lá. Uma por dia, tranquilo de se fazer. Só se fatura cobrando R$300 por reparo de placa. Ah, não, R$300 o reparo de uma placa? Como precificar? Quanto vale o reparo? Eu tô nivelando por baixo, tá, galera? Estou nivelando por baixo. Isso é a porta de entrada dos reparos de placas eletrônicas do nosso segmento. Como funciona a porta de entrada? É o menor valor. E aí ele vai aumentando. Dependendo do modelo da placa, dependendo do reparo, dependendo do defeito. Certo? Se você me acompanhar aqui mais tempo, você vai começar a entender esse tipo de reparos. Tá ok? Então, vamos lá. Média de uma placa por dia, trabalhando de segunda a sexta, da tua casa, sentado no ar-condicionado, trabalhando só com o cérebro e com o multímetro e com os ferros de solda. Tu consegue fazer esse nível de faturamento, R$6.000 mensal. Claro, precisa de uma fonte bancária, tem algumas ferramentinhas, né, de início ali, mas coisa simples. Coisa que não é de outro planeta, não. Tá? Com reparo de placas. Então, você consegue fazer esse nível de faturamento trabalhando de casa. E muita gente que eu sei que está em casa agora nesse período. E muita gente está muitas vezes sem saber o que fazer nesse período. Né? E eu e a dona Yara aqui, sabendo dessa possibilidade, a gente não pode se calar diante disso. Né? Foi por isso que a gente resolveu dar a cara a tapa dessa vez e falar mais abertamente de números com vocês. Porque sim, tu trabalhando de casa, cara. Tu pode faturar isso. E mesmo no período que a gente está vivendo. Existem setores que estão sofrendo bastante com o período que a gente está vivendo. E existem setores que estão São muitos. Né? Que estão crescendo nesse período. E o reparo de placas eletrônicas para o segmento da climatização é um deles. Né? O climatrônico é o profissional que trabalha com isso. Tá? Beleza. Mas aí a pessoa já começa fazendo esse tanto de reparo? Já começa fazendo esse tanto de reparo. Vai ter a ver com o que o Cabo do Ar falou aqui, ó. Professor, essa hipótese de uma placa por dia, para quem faz outros concertos, ainda é hipotético. No seu caso, Lautec, vocês têm a demanda de todos nós técnicos. Faz sentido? Faz. Como eu disse, é uma profissão. É você... E aí vai linkar com o que a Yara perguntou. Você começa já com esse nível de demanda? Você não começa com esse nível de demanda. Você começa como? Com uma placa. Só precisa de uma placa. Todo mundo começou com uma placa. Eu comecei com uma placa. Certo? E é uma placa por mês. E depois vira 2 placas por mês. E depois vira 3 placas por mês.
E depois vira 4 placas por mês, que dá uma por semana. E depois vira 2 por semana. Isso não quer dizer que é mês após mês. Eu tenho um aluno que isso aconteceu no primeiro mês. Uma placa por semana. E aí depois vai 2 placas por semana. Até chegar no 1 placa por dia. Tá? Sim, é uma profissão. Sim, exige dedicação. Sim, tem que focar. Ah, mas eu quero fazer milhões de coisas e fazer isso. Sinto muito. Ou você tem que ser muito bonzão mesmo, o bichãozão mesmo, ou você não vai conseguir. Certo? Exige uma dedicação. Não é uma coisa simples, beleza. Tem que se dedicar. Então, quem faz outros concertos é hipotético? Eu nem sei, viu, cara? Se eu trabalhasse instalando máquina, eu talvez conseguiria instalar de manhã, fazer a parte mecânica de manhã e reparar a placa à tarde. Né? Ou quando eu fazia, quando eu comecei. Eu trabalhava de 8 às 17 e à noite eu reparava a placa. E essa mega era tranquila pra mim à noite. Só trabalhava à noite. Mas trabalhar à noite durante o dia, né? Mas trabalhar à noite, cada um tem que pagar o preço para ter o resultado que quer. Então, era o preço que eu tinha que pagar naquele período. Então, eu trabalhava numa empresa e chegava e ia reparar a placa de ar-condicionado. E aí dava uma por dia, uma por noite. Não é nem por dia, era por noite, né? Que era das 8 às 10 que eu ficava no laboratório. No quarto da minha avó. Sozinho. Então, enfim, acho que começa com uma. Só isso. Se vai... Acho que até a próxima pergunta. Qual a próxima pergunta aí? A próxima pergunta é do Joãozinho. O Joãozinho chega e fala assim, se fosse fácil assim... É simples, né? Não é fácil. É simples. Eu não digo que é fácil nunca, né? Porque não é. É simples. Vocês viram que é matemática simples, né? Professor, mas a Lautex tem demanda de todos os técnicos. E quem disse que o meu aluno não tem demanda de todos os técnicos? Eu recebi um áudio hoje de um aluno meu. Do Diego. Inclusive, eu vou ver se eu trago ele na semana que vem, para inspirar vocês. Combinei com ele, eu combino com ele na semana que vem, pra gente trocar uma ideia. Aluno da minha última turma. Então, recente. Aluno recente. Que sim, se dedicou. Sim, focou. Né? Extremamente dedicado. O Diego foi um aluno que no primeiro mês ele reparou a primeira placa dele. Saindo do zero. Conhecimento zero em eletrônica. Sabia nada. Aí entra, faz o curso, aprende eletrônica e aplica. E mandou mensagem hoje dizendo, professor, o senhor arranjou um problema bom pra mim, viu? Tô aqui que não tô dando conta. Por quê? A demanda de todos os técnicos está indo para ele. Sim, a Lautec tem a demanda de todos os técnicos. Nem todos não, alguns, né? Nem todos os técnicos são nossos clientes. A gente tem a demanda de alguns técnicos. Sim, mas o climatrônico tem a demanda dos técnicos. Todo climatrônico tem a demanda dos técnicos. Então é uma coisa que acontece, não é só comigo. Certo? Então, se fosse fácil assim, né? A gente está falando de uma profissão. Tudo o que a gente vai fazer na nossa vida, qualquer profissão. Não é claro que tem algumas coisas que dá para você fazer sem uma formação. Mas às vezes até por exemplo, tem gente que fala assim, para eu ser garçom, eu não preciso de nada, eu só preciso querer deixar meu currículo lá. Só que aí hoje já tem cursos para garçons, né? Para o garçom ele ter um atendimento diferenciado, para ele saber manusear as bandejas sem derramar o material. Tem uma técnica para aquilo ali. Então tem uma barreirazinha ali, né? De entrada, não é só querer. E tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de algum conhecimento mínimo. E às vezes o que a gente vê, por exemplo, das pessoas dizerem assim... falar assim que o reparo de placas ele é difícil, não é para mim, porque aí a pessoa fica achando justificativos para dizer para ela mesma o porquê que o reparo de placas não é para ela, quando você deveria fazer o contrário, porque sim, todo mundo é capaz de qualquer coisa, né? O reparo de placas eletrônicas é para homens, é para mulheres,
é para adolescentes, é para adultos, é para idosos, uma pessoa mais velha. Não é porque a pessoa está mais velha, não tem mais capacidade mental de aprender nada. Não existe isso, entendeu? Não existe isso. Só se a pessoa tiver alguma doença, alguma coisa assim, aí que a mente não funcione mais tão bem assim, é um caso fora à parte. Mas aí pode, uma pessoa de qualquer idade pode ter esse tipo de problema, né? Então, a gente tem mania, e eu digo a gente porque eu também, às vezes, eu faço isso com algumas coisas, né? E aí depois eu paro e disse, poxa, não é bem assim, se eu quiser, eu aprendo. Porque eu fico treinando a minha mente para pensar dessa forma. Mas a gente tem essa mania de querer achar motivos para justificar o porquê que porquê que as coisas não dão certo pra gente, o porquê que isso não é para mim, e não sei o que, quando a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria achar motivos para justificar o porquê que eu sou capaz disso. Não, eu sou capaz sim, e eu sou capaz por causa disso, porque eu quero, porque eu posso, porque eu isso, porque eu aquilo. Então, rola muito isso, né? E aí a missão da gente aqui não é dizer que a eletrônica é fácil. Porque se a gente realmente estivesse dizendo aqui, aí vocês poderiam apontar o dedo pra gente e dizer assim, vocês estão mentindo. Porque a gente sabe que não é fácil, entendeu? Então o jogo aqui é o jogo da realidade. Não é querer ludibriar a cabeça de ninguém. Não é fácil. Mas é simples, até mesmo porque a eletrônica em si ela é uma ciência exata, né? E aí quando você começa a estudar, tem aquela questão dos caimentos de ficha. Então, vai cair uma ficha aqui, cai outra ficha lá, e quando você vai ver, você está imerso em um mundo onde você está entendendo um monte de coisa. Você começa, quando você aprender eletrônica, é muito interessante, por quê? Porque o mundo é movido pela eletrônica, né? E aí você começa a estudar eletrônica focada em ar-condicionado. E aí depois você está entendendo como é que a geladeira da sua casa funciona, você está entendendo alguma besteirinha ali do circuito do controle remoto da sua TV, você começa a ampliar a sua visão e é muito bacana. Essa é uma sensação muito massa, entender como que as coisas funcionam é algo muito bacana, né? E você fica antenado com qualquer novidade que a tecnologia ela vai trazendo, porque a tecnologia, a evolução tecnológica do mundo está ligada em quê? A eletrônica. As coisas evoluem, vem uma televisão nova, o que essa televisão nova tem? O que foi que mudou nessa televisão nova? É basicamente a placa eletrônica. Veio alguma configuração, alguma função nova, mas é tudo programadinho lá dentro da placa eletrônica. Vem um ar-condicionado novo, um modelo novo, que funciona melhor, que economiza mais energia, que gela mais rápido, sei lá, qual foi a atualização que esse ar-condicionado recebeu? Foi lá na plaquinha eletrônica. Então, tudo está voltado lá para a placa eletrônica. E, enfim, falei foi demais aqui. Sensacional. Pô, recuperou aí? Tu recuperou aí? Não, tem teu flow aí. Eu comecei aqui. Tá falando aí. Lugar de mulher é o lugar que quiser. Os melhores personagens eletrônicos que eu conheço são mulheres. Aí, o Emerson falando aí. Olha aí, tá vendo? Respeita a Dona Yara, galera. É isso aí, cara. Muito massa. Show de bola, Yara. Tá bom. Não tem mais nada pra citar não aí. Sensacional. Ai, meu Deus. Só eu consegui mudar aqui, ó. O cabo do ar mudou aqui, ó. Dedicação. Essa é a palavra-chave. Vou seguir seu conselho. Vou trabalhar pela manhã pra mim, conserto e montagem, e à tarde com a sua corrente. É isso aí. Isso aí. Eu era exatamente. Noite. Você, enfim, passa. Que dá. Eu só lhe digo isso. É possível sim. Exatamente. Quem quer dar um jeito, né? Porque você vai fazer isso porque você quer, porque você decidiu que você quer e que você consegue. E você vai conseguir, você vai fazer, né? Porque você tá fazendo por onde. Exatamente. Então é muito mais da gente. Enfim, aí vem o Joãozinho e diz assim, e por que não tem várias pessoas fazendo isso? Por quê, né? Por que tem várias pessoas, não tem várias pessoas fazendo isso? Isso é o meu porquê. Isso é o que eu quero combater. Eu e o Daniel estamos aqui para combater essa falta de pessoas no mercado. Mas eu tenho uma teoria, tá? Que o fabricante
Ele não quer reparar a placa de ar-condicionado. Vamos entrar numa seara, numa área delicada aqui. Não... Só responder aqui o José Cleubi. Isso vale para máquina de lavar. Se meu segmento é máquina de lavar, geladeira... Não, meu segmento é ar-condicionado. Na verdade é climatização. Tá? Eu não gosto de me limitar a ar-condicionado, porque é climatização. É do convencional, inverter, VRF, chiller, tudo que envolve eletrônica na climatização, a gente tem uma expertise e ensina sobre isso. Máquina de lavar, geladeira, não pegamos tanto, então nós não falamos, só falamos do que a gente vive. Então, ó, eu acredito, voltando para o assunto, né? Eu acredito que o fabricante ele não tem interesse, eu acredito não, tenho certeza. O fabricante ele não tem interesse em estar reparando a placa. Não tem interesse. Então, se ele não tem interesse, ele jamais vai divulgar, jamais vai difundir. Olha o que o fabricante faz. O fabricante ele cria um evento gigantesco de treinamento para te ensinar tecnologia inverter. Tu que é instalador. Eu te pergunto, eles falam de reparo de placas lá? Se fosse o interesse deles, vocês acham que não teria reparo de placas lá? Por que não tem reparo de placas nos treinamentos gigantescos? Na Febrava. A Febrava eu fui tratado como... Em alguns pontos eu era tratado como o cara errado da história. Chegou o cara das placas aí, que repara a placa. É tipo assim... esconde aí, tal. Tipo... O fabricante não vê a gente com bons olhos. Certo? Alguns desdenham do nosso serviço. É desse jeito, galera. Então, não tem muito por quê? Porque eles fazem questão de não mostrar que é vantajoso. Porque não é vantajoso para eles. E eu acho até que é vantajoso para eles. O meu ponto de vista é vantajoso para eles. Eu tô defendendo a marca. Quando eu vou lá dar um defeito numa marca tal, e eu vou lá e reparo a placa do cara, para o cliente eu tô defendendo a marca dele. E ele não me dá nada. Ele não me paga nada. Né? Eu vou lá, eu reparo a máquina dele, o cliente fica satisfeito que ele tem uma máquina da marca tal, que dura mais tempo com ele, porque o Lawander ou a Lautec reparou. Porque um aluno meu reparou. E o fabricante não paga nada pra gente. Pelo contrário, ele dificulta a nossa vida. Mas a gente está trabalhando a favor deles. Pra gente exercer o nosso ofício, a gente trabalha a favor deles. Por quê? Porque se a Yara vende o ar-condicionado Yaras ar-condicionado, e dá defeito na placa, eu vou lá e reparo, pro cliente lá, ele continua tendo um ar-condicionado Yaras, que dura bastante tempo, porque tem o climatrônico que repara a placa eletrônica para ele. E não deu problema na placa, ele foi lá pedir a garantia, não tinha garantia, porque o cara instalou errado, o cara não botou o conector certo do cabo PP, aí perdeu a garantia total. Porque ele botou, em vez de ser 2 palmos a distância do teto, ele botou 1,5 palmo. Aí perdeu a garantia total. E aí ele vai atrás de reparar a placa, não tem placa não, troca a máquina. Aí vai o cliente da Yara, que comprou a ar-condicionado da Yara, tem que desembolsar mais de 2.000 contos. Então o agente climatrônico trabalha a favor do fabricante, mas ele não trabalha a favor da gente. Porque ele não vê valor no nosso serviço. Tá tudo bem, ele não tem que ver nada, a gente não ganha nada do fabricante. Mas a gente não tem isso difundido no mercado, eu acredito, por conta disso. Eu não tenho uma divulgação. Quem tá aqui? Eu e a dona Yara. Dando a cara a tapa aqui pra conseguir difundir isso pra vocês. Falando de números, abrindo nossos números, cara. Pra que vocês acreditem, vejam que é possível. Né? Principalmente nesse período agora. Tem que ser falado isso. É muito egoísmo meu achar que... ou querer que isso não chegue no ouvido de ninguém. Então, eu acredito que o fabricante ele bate daí. Por isso que não é tão difundido no mercado. Né? Porque pro cliente é bom demais. Pro climatrônico é maravilhoso. Acabei de mostrar valores para vocês. E pro cliente é bom demais. Por quê? O cliente, ao invés de comprar uma máquina nova, ele repara uma placa. Comprou uma máquina de 2.000, compra uma placa de 1.000, ou repara por 500, qual que é melhor? É uma proposta que no marketing a galera chama de no-brainer. Não tem questionamento, não tem como provar que é pior reparar a placa. Ninguém consegue me convencer disso. Eu desafio qualquer pessoa a me convencer, tete a tete. Porque é uma condição que é melhor reparar a placa ao invés de... É pior reparar a placa ao invés de trocar a máquina, comprar uma máquina nova, comprar uma placa nova. Entendeu? Então,
Eu acredito que não é tão difundido por causa disso. E sim, tem uma barreira de entrada, né? Tem uma barreira de entrada. Porque precisa ter o conhecimento. Ter o conhecimento correto vai lhe ajudar demais. Esse meu aluno que me mandou mensagem hoje de manhã, ele é meu aluno da turma de janeiro, novembro, não sei. Final do ano passado. Pronto. Então o cara adquiriu uma profissão, em menos de 6 meses, ele já está lotado de serviço. O cara adquiriu uma profissão, em menos de 6 meses, está lotado de serviço no período pandêmico e está tudo fechado. E quando você vê isso, não tem mais como desver, não. E enquanto tiver clientes querendo esse tipo de serviço, não tem fabricante nenhum que derrube isso. Ou que impeça isso de acontecer. Show de bola. Então, bora lá. E tem algum jeito errado para atingir esse faturamento? O jeito errado que o cara vai seguir para chegar nesse ponto, ao meu ver, é querer fazer isso. Ó, eu falei, quando eu chego pra te dizer assim, ó, cara, é uma placa por dia, durante 20 dias no mês, 6 mil reais de faturamento. E a gente nem falou do lucro, né? A gente falou de faturamento bruto, faturamento líquido, esse é faturamento bruto. O faturamento líquido, você tira os componentes que você gastou para reparar essas placas. Certo? E quanto é o componente? 12 reais, 3 reais, 1 real, 15 reais, 20, 25. Aí você cobra 25, cobra 400, gasta 25. Cobra 500, gasta 1 real. E aleatório assim, né? E tem essa aleatoriedade. Tá? Tipo, no sentido de que não é proporcional o serviço, é questão que os componentes são muito baratos, né? Então, a margem de lucro... É difícil de você ver no nosso mercado uma margem de lucro tão grande. Talvez uma limpeza tem uma margem de lucro tão grande. O jeito errado de fazer, ao meu ver, é querer... Ó, eu falei de números, né? Uma placa por dia, 20 dias, 6 mil reais. Beleza. O cara vê isso aí, fácil. Vou assistir as aulas do Lawander e vou pegar as dicas dele e aplicar na prática. Vai conseguir? Muitas vezes vai, cara. Acaba de botar aqui nos comentários. Ele me deu uma dica e reparei uma placa. Sim, sim. É sustentável? Vai chegar nesse faturamento? Vai conseguir escalar? Dificilmente. Tá? Dificilmente. Porque dicasinha pronta, ela é igual qual a analogia que eu posso usar, velho? A dicasinha pronta, ela vai te saciar ali momentaneamente. Certo? Ela vai ali, quando você reparar uma placa ali, rapidamente, dá bom. Mas trabalhar de maneira profissional, quando eu falo uma placa por dia com constância, de maneira profissional. Né? Até mais do que isso. Eu falei que a gente reparou ontem 7 placas. 7 placas aqui ontem. 7. No mesmo dia. De maneira profissional, tem que ter método, tem que ter base, tem que ter experiência. Um pouco de experiência, tem que ter base de eletrônica primordial. Então, se você vai só com a diquinha querer fazer isso, você só tá vendo a ponta do iceberg. Tem uma base gigantesca aqui de baixo. Então, você vai com visão muito matura, uma maneira muito errada de querer fazer isso, querer atingir esse tipo de faturamento. Vou trabalhar de casa e tal, e vou fazer isso aí que o Lander falou, porque eu já assisti 10 aulas dele, que eu desafio quem assistiu as 96 aulas minhas, 97. Não tem. Não tem. Se o cara tiver, me manda um direct aí, velho. Eu quero te conhecer pessoalmente. Se tiver uma pessoa que assistiu 97 aulas minhas do YouTube, todas, me manda aí um direct que eu se eu bater um papo contigo, eu sei que tu assistiu ou não, as 97. Não adianta nem mentir. Com 3 perguntas eu sei que tu assistiu. Certo? Então, a maneira errada que eu acho é essa, né? Querer ir no bizu, querer ir na dica, querer ser o trocador de componente. O trocador de componente definitivamente não se sustenta no mercado. Até se sustenta, mas fica muito limitado. Bem lembrado. Ontem a gente falou de precificação e né, a gente sabe que precificar errado vai te fazer deixar muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa mesmo. Isso é um erro iniciante cometido por muitas pessoas que estão entrando no mercado. Precificar da maneira errada. Além de prejudicar o mercado, tu vai estar se auto-sabotando. Vai estar se auto-sabotando. Por quê? Saber precificar é primordial para tu conseguir atingir esse nível de faturamento. Eu falei, reparo de 300 reais.
Ah, lá, mas eu cobro R$ 100. Beleza, tem que trabalhar 3 vezes mais. Tem que fazer 3 placas por dia para fazer o mesmo nível de faturamento. Se tu cobrar R$ 100 no reparo, tu trabalha 3 vezes mais do que eu cobro 300, por exemplo. Posso te dar uma dica que vai te ajudar bastante, que é o quê? Conhecer o que tu tá trabalhando, conhecer o teu produto. Todo vendedor bom, ele tem que conhecer o produto dele, ou do serviço. Então, sabendo o que tu tá reparando, tu tem como precificar de uma maneira melhor. Certo? A média de preço depende da região. Então, por isso que eu falo de preço aqui, eu sei que eu tô falando de preço, e a minha região é a que cobra o menor valor no âmbito Brasil. Então, se você mora fora de Fortaleza, ou especialmente nos estados sul e sudeste, você pode cobrar um valor maior do que eu tô lhe falando aqui, tá? Deve até. Beleza? Porque quando eu pego placa de sul e sudeste, eu cobro um valor diferenciado. Beleza. E se essas, né, são as formas erradas aí, qual é a forma certa? Forma certa é buscando aprender os fundamentos de eletrônica. Certo? Buscando primeiro aprender a reparar. Né? E para isso a gente vai ter alguns avisos no final da live de hoje. Mas a primeira coisa é aprender a reparar. Por quê? Tem que ter a parte técnica antes. A gente está falando de números, mas tem que ter a parte técnica. Tem que ter o conhecimento do caminho para chegar no resultado que é chegar nesse nível de faturamento, com reparo de placas. Tá? Para você chegar de 2 a 5 mil por mês com reparo de placas, você vai ter que saber reparar a placa. Simples assim. Então, o primeiro passo o caminho melhor é fundamentar em eletrônica. Como eu disse, se for só no bizu, não vai conseguir. Vai conseguir muito pouco, não vai ter longo prazo nisso. A gente está falando de construir uma profissão, certo? De se formar na profissão. Então, ter um resultado na profissão. E ninguém vai se formar na profissão para exercer um mês e pronto. Beleza, tem uma fase de aprendizado. Aí ninguém nem se preocupa com o tempo de reparo. Mas quando você vai do ponto de vista de faturamento, aumentar faturamento. Se aumenta o faturamento, se melhora o faturamento de duas maneiras. Qualitativamente e quantitativamente. Qualitativamente. Qualitativamente é o quê? Eu reparo uma placa de um convencional, eu cobro valores hipotéticos, tá? Valores hipotéticos aqui. Eu cobro, vou usar tão hipotético que você vai entender, para você entender só a lógica da coisa. Eu cobro R$ 1.000 para reparar uma placa, valores hipotéticos, tá? Vou fazer o reparo de uma placa do convencional, R$ 1.000. Fazer o reparo de uma placa do inverter, R$ 2.000. Então, eu consigo, com o mesmo esforço, certo? Eu consigo cobrar 2 vezes mais. Eu consigo ganhar 2 vezes mais com o mesmo esforço. Então, tipo, qualitativamente e quantitativamente. Quantitativamente é isso que eu falei. É o teu mesmo esforço de reparo, e um reparo eu consigo cobrar 1.000, outro eu consigo cobrar 2.000. E se eu consigo cobrar 5.000, ou 10.000, 15.000, 20.000, tô falando, usando números hipotéticos para você entender que, às vezes, com o mesmo esforço, a mesma pessoa, a mesma bancada, mesmas ferramentas, eu reparo um equipamento que custa mais, por consequência eu consigo cobrar mais. Eu melhoro qualitativamente. Ou posso melhorar meus serviços quantitativamente. E aí, para ir para a parte quantitativa, eu reparo uma por dia, agora eu vou reparar 2. Então, eu dobrei meu faturamento mensal. Se eu conseguir manter essa média, né? Então, tem a maneira de melhorar quantitativamente. E essa quantitativa, você vai precisar ter uma base eletrônica, porque você precisa ter um flow de reparo, ter uma metodologia de reparo, uma metodologia de análise. Não é à toa que na maratona eu vou falar do método OET. Método de análise que eu desenvolvi e utilizo para analisar de maneira mais eficiente as placas eletrônicas. E aí, você consegue melhorar quantitativamente. E aí você consegue reparar mais placas no mesmo espaço de tempo. Se um dia eu reparava uma, agora eu reparo 2 por dia. Então eu melhorei quantitativamente. Agora eu tive que melhorar minhas habilidades para conseguir reparar 2 ao invés de 1 por dia. E é simplesmente habilidade, tá, pessoal? Simplesmente habilidade. Beleza, então, para finalizar, vamos deixar um passo a passo aqui. Tipo assim, o que a pessoa precisa fazer? Um detalhe é que, tipo, esse faturamento ele pode ser de dentro de casa, né? Que é como tem no tema, tá? A gente focou muito no faturamento, esqueceu de falar dessa parte. É de dentro de casa, porque o seu laboratório você pode montar dentro da sua casa, né? Separa ali uma mesinha no canto da sala, dá para você botar o seu filho
brincando do seu lado, você trabalhando aqui, na sua bancadinha, você trabalhando e o seu filho ali, você está próximo da criança, né? Se marca ali aquela presença e tá lá trabalhando e ganhando dinheiro. Então, existe essa possibilidade, tá? Não precisa de muito espaço para você começar, não precisa de muitas ferramentas, né? Então, bora deixar aqui um passo a passo. O que a pessoa precisa fazer. Vamos Né? lá. Primeiro vai precisar aprender eletrônica. Primeiro. Começar logo por aí, né? Aí eu digo uma boa notícia, você está no lugar certo, a gente está seguindo a pessoa certa. Né? Então, para aprender eletrônica, você está no ambiente certo. Então, se coloca no ambiente certo para aprender com as pessoas corretas, tá? Então, primeiro, aprender eletrônica. Depois, abrir a boca. Como assim abrir a boca onde? Cara, a demanda está tão alta no mercado de reparos de placas que é simplesmente mandar uma mensagem para a pessoa correta que você vai conseguir seus primeiros clientes. E aí o aumento de clientela é gradativo. Não subestimem o boca a boca, especialmente em mercados dos quais não existe concorrência. Como assim não existe concorrência? Não existe concorrência, cara. Acredita. Se eu dissesse que tu entra no mercado que tu não tem concorrente. Não, mas na minha cidade tem um cara que ele se garante reparando. Beleza, ele não é teu concorrente, cara. Por quê? Porque é tanta demanda que a tua demanda e a dele não dão conta da tua cidade. Olha que doido. Né? Por exemplo, é tu, né? Sim, tu tá em Fortaleza e tu tem alunos, inclusive, em Fortaleza. Tem alunos que trabalham na área. Quando eu comecei mesmo. E todos estão lotados de serviço. Tinha uns 2 caras já conhecidos no mercado. E os caras... E a gente tá crescendo, graças a Deus. Né? E assim... É só abrir a boca mesmo. Né? E estudar, né? Se desenvolver constantemente. O desenvolvimento constante de habilidades em eletrônica Bom, eu estudo até hoje, tá? Só que diferente de estudar uma coisa que você... É muito massa você estudar uma coisa que você gosta. É tipo treinar, por exemplo, o cara gosta de um esporte e compete pelo aquele esporte. Ele gosta de estar treinando para estar competindo naquele esporte. Eu lembro quando eu fazia natação, que eu ia competir, era muito massa. Dava um gás treinando para ir competir na natação. Então, tipo, a eletrônica vira essa profissão misturada com hobby, misturada com paixão, que a gente gosta de estar na bancada e a gente quer se desenvolver, a gente quer entender mais dos defeitos, estudar mais, conhecer mais, aumentar o conhecimento. E estudar da maneira correta é extremamente prazeroso, cara. O problema que eu vejo de algumas... O problema é que a gente foi forçado a estudar a vida inteira na escola. Forçado. E ninguém gosta de fazer nada forçado. Segundo, o cara dificilmente estudou o que ele gosta na vida. O cara, não gosta de estudar. Tu não gosta de estudar o que tu não gosta de estudar. Filosofia, né? Tu não gosta de estudar o que tu não gosta de estudar. Certo? Porque tu verdade. Que tu gosta de estudar, tu gosta de estudar, pô. Eu detesto biologia. Olha aí. Eu posso passar o dia inteiro estudando eletrônica. Tranquilamente. Ah, mas eu não gosto de eletrônica, não. Você já trabalhou com eletrônica? Você já reparou alguma placa na sua vida? Então você não vem me dizer que tu não gosta de eletrônica se tu nem conhece a eletrônica. Certo? Então é isso. Passo a passo e o pontapé inicial. Zera minhas aulas no YouTube, cara. Vai pro YouTube, estuda minhas aulas no YouTube. Que aí tu já vai dar um bom passo inicial aí. Né? E eu digo mais, viu, Eletropaulo? Ele falou aqui, ó, é necessário pegar a base eletrônica e depois focar na refrigeração. Tem que focar na refrigeração? Do ponto de vista, tem que entrar no segmento da refrigeração, né? Porque tu vai ter teus clientes, os principais clientes vão ser os técnicos em refrigeração. Mas estudar refrigeração, eu digo que não é pré-requisito não, tá? Nem é um negócio que... Eu tô estudando agora porque eu gosto de estudar. Gosto de estudar e quero aprender mais sobre essa parada. Mas, sinceramente, a gente chegou até aqui, a gente reparou um monte de placa sem saber
nada de refrigeração. Quando eu começo a estudar refrigeração, eu vejo que eu não sabia nada. Então, absolutamente nada de refrigeração e climatização. Mas há bastante tempo já, há alguns bons anos, nós estamos reparando placas eletrônicas no nosso segmento. Quando eu falar gente, é porque eu não sabia nada, e os meninos aqui, que trabalhavam na área, hoje, se você está com eles e se perguntar, eles vão dizer, Lawander, eu não sabia nada realmente. Né? Se está com eles e perguntar, a gente está estudando agora, estudando junto, né? A parte de refrigeração, de climatização, ciclo básico, aquela parada toda. A gente vê, caraca, velho, a gente não sabe de nada não. A gente não sabe de nada de refrigeração. Então, mesmo sem saber de nada de refrigeração, dá para trabalhar com reparos de placas. No segmento da climatização, tá? Uma placa inverter e uma convencional, tem diferença de preço para cobrar? O técnico que é um preço diferenciado ou não? Sim, placa inverter tem preço diferencial de placa convencional. Total, tem quase, basicamente o dobro do valor, certo? E eu trabalho com diferentes preços para técnico e para cliente final, beleza? Porque o técnico, ele faz o trabalho de ir lá tirar, ir lá pegar, isso é garantido, vai lá tirar de novo e traz pra gente. Então ele tem que ter o custo dele, né? Ele recebe também. É um ganha-ganha, galera. A gente ganha reparando, o técnico ganha em trazer a placa pra gente, o cliente ganha em gastar, e o cliente gasta menos. A gente ganha dinheiro, o técnico que traz a placa pra gente ganha dinheiro e o cliente gasta menos. Que mundo maravilhoso é esse, né, cara? Isso ninguém te conta. Vai algum treinamento aí, vê se algum fabricante te conta isso. Muito massa. Galerinha, valeu demais. Fiquem com Deus. Um abraço, até mais. Olá, meu nome é Diego, eu sou da cidade de Marilândia, Espírito Santo. Eu sou produtor rural, então foi algo bem diferente para mim poder iniciar. Não sabia nada de eletrônica, né? Eu tinha um conhecimento básico sobre elétrica, e aí eu comecei a reparar placas de inverter, de área inverter. Hoje aqui na minha região aparece em média uma placa por semana, na média. Eu consigo cobrar aí em média 1/3 até 50% do valor de uma placa nova, poder reparar, depende do defeito. Hoje eu trabalho com reparação além de placas de área inverter, trabalho com inversores de frequência de área industrial e soft starters, mas já é um extra, né? Eu consigo tirar muito mais que um salário mínimo hoje dentro de um mês, trabalhando as horas vagas. Então teve uma mudança significativa